breve nós vamos estar fazendo esse trabalho aqui também, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar a vida dele nessa noite. Levante sua mão para cá, vamos estar orando pelo servo de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Deus, pela vida do Samuel, a qual o Senhor Deus se disponibilizou a estar trazendo a palavra nessa noite, Pai, que o Senhor possa usar ele, Pai. Senhor Deus, com toda a ousadia, Pai, que o Senhor possa usar pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor entregou ao teu servo nessa noite, Pai, que ele possa trazer à tua igreja e que nós possamos estar, Pai, com o nosso entendimento, Senhor Deus, aberto através do teu Espírito Santo para absorver essa palavra, Pai. Assim nós te pedimos e assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica à vontade, meu irmão. Deixa Deus te usar. Amém. Graças e paz, igreja, boa noite. Graças e paz, igreja, boa noite. Aê, glória a Deus, deu uma melhoradinha. Como é que vocês estão se sentindo nessa noite? Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém, glória a Deus, é isso aí, um amém bem alto. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, como o pastor já me apresentou, né? Eu vou poupar as apresentações, faço parte da Igreja Batista Graciosa Paz, ali de Criciúma, uma igreja sede. Já há um tempinho que a gente dirige o Ministério de Jovens, a rede Ignite, que em breve vai estar chegando aqui em Treviso também, amém? Glória a Deus, cadê os jovens aí da igreja? Estou vendo uns 3 aqui, lá atrás tem mais um jovem igual a eu, jovem acima dos 30. E é um prazer, uma alegria imensa estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, uma porção das Escrituras, um ensino. E fico muito grato pela confiança do pastor Paulo de ter nos chamado mais uma vez. Eu ministrei na antiga igreja que tinha aqui mais um pouquinho para cima. E eu lembro que naquela noite, quando eu saí, eu profetizei que ele alargasse as tendas, ou seja, arrumasse um lugar maior, porque Deus iria dar ovelhas para encher também aquele curral, amém? Ou seja, vocês estão aqui hoje e eu tenho certeza que daqui a pouco vai ficar pequeno, em nome de Jesus. É um processo e Jesus tem promessa para esse ministério, amém? Glória a Deus. Aproveitando a oportunidade, quero convidar os irmãos aqui de Treviso para estarem com a gente no próximo sábado, dia 16, ali na igreja sede em Criciúma. Nós teremos mais uma edição do Ignite Experience e você é nosso convidado. Chama um amigo, chama uma amiga, chama um parente, um familiar e venha adorar a Deus com a gente ali no culto dos jovens. Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, Ministério_Ignite. Ignite se escreve I-G-N-I-T. I-G-N-I-T. Ignite. E significa inflamar, atear fogo, incendiar. Amém? Então vamos deixar Deus nos ignite tonight. Deixar Deus nos incendiar essa noite aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14. Muita coisa para dizer, não tanto tempo assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoje é noite de Santa Ceia. Noite onde nós lembramos do sacrifício de Cristo, tanto do seu corpo que foi entregue por nós, como do seu sangue que nos proporciona uma nova aliança. E nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto central para a vida de qualquer crente, para a vida de qualquer homem, de qualquer mulher que deseja viver em Cristo piamente. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus, vamos ler, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também, em tudo que fizerem, santos, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu estou usando a NVI aqui, e eu quero repetir o verso 16, que diz assim: porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando eu entrei aqui, cheguei ali, ouvi o irmão, cheguei uns 5 minutinhos atrasados, eu ouvi o irmão falando sobre santidade. Ele falou um pouco sobre ter um coração puro, sobre como Deus nos chama para ter um coração puro, e às vezes a gente não consegue corresponder exatamente àquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas eu entendi que era uma confirmação daquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Eu quero te pedir o máximo de atenção, o máximo de, foco aqui, para que você absorva o máximo possível deste ensino que vai ser ministrado aqui nessa noite. Eu tenho para mim, e eu tenho base bíblica para achar isso,
que todo culto deve ser um culto de ensino. Meus cultos favoritos são os cultos de doutrina, porque é a partir do ensino, do conhecimento de Deus, que nós conseguimos lutar contra o pecado no dia a dia, na prática. Se emocionar é válido, chorar é válido, se alegrar no Espírito é bíblico e é válido, mas o que nos vai dar autoridade para lutar contra o pecado na prática, de manhã, 5:30 da manhã, quando tu te levanta para pegar o ônibus para ir para o colégio, 6 horas quando tu te levanta para ir para o serviço, é o conhecimento de Deus através das Escrituras. Pastor Carlito Paz, a igreja da cidade lá em São Paulo, já dizia: se você quiser que alguma coisa define dentro da igreja, é só não ensinar. Ou seja, a importância do ensino, ela não pode ser descartada. É preciso que haja ensino dentro das igrejas. É só assim que nós vamos saber como combater o pecado. É só assim que nós vamos saber o que Deus espera de nós, em todas as áreas das nossas vidas. Quando não há ensino, o casamento vai de mal a pior. Quando não há ensino, o jovem não sabe obedecer os pais. Quando não há ensino, as pessoas não sabem que profissão buscar. Não são bem-sucedidas profissionalmente. Quando não há ensino, a igreja pode até inchar, mas espiritualmente ela é pequena. Quando não há ensino, o reino não caminha. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me ensinado, algo que Deus tem colocado dentro do meu coração. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, eu quero chamá-la de um chamado à santidade. Eu quero pedir para que vocês repitam comigo, só para didática, aqui, só para ficar bem gravado nos nossos corações. Vamos repetir então: um chamado à santidade. Muito obrigado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, para sermos santos. Amém? Quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo ver Deus fazendo acepção de pessoas. Eu não vejo Deus escolhendo gente rica ou gente pobre, gente bonita, gente feia, gente bem esclarecida ou pouco esclarecida. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus chamando pessoas com o coração aberto. Ele chama pessoas simples como Pedro, mas ele também chama pessoas muito esclarecidas como Paulo, que era um doutor, que sabia muito bem de praticamente todos os assuntos à sua volta. Um homem extremamente letrado, mas também chamou um simples pescador como Pedro. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando homens extraordinários como Davi, por exemplo. E eu também vejo Deus chamando mulheres extraordinárias como Esther. Ou seja, não existe homem ou mulher para Deus. Deus não faz acepção de sexo. Os dois são chamados. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus usando um jovem chamado Daniel, mas também vejo Deus chamando um velho chamado Moisés, com 80 anos, do meio de uma sarça. O que eu quero dizer com isso? É que Deus chama qualquer um, de qualquer classe social, de qualquer nível de inteligência, de intelecto. Deus chama seres humanos como um todo para ser instrumento do seu poder, do seu reino. Agora, o que eu percebo sim como padrão dentro das Escrituras é que Deus, Ele sempre chama pessoas para a santidade, sim ou não? Deus chama homens e mulheres de qualquer lugar, de qualquer tempo, de qualquer idade, mas Ele chama sempre para uma vida de santidade, para uma vida santa, para uma vida que vai de encontro àquilo que Deus é, porque o caráter de Deus ele é movido por 3 princípios, e o primeiro deles é amor, o segundo é a justiça, e o terceiro e não menos importante é a santidade. Logo, Deus ele quer que nós sejamos santos. Sempre que Deus chama alguém, Ele chama para essas 3 coisas: para amar, para ser justo e para ser santo. Amém? Glória a Deus. Agora, a ideia de santidade para algumas pessoas pode parecer um pouco confusa, principalmente talvez para alguns irmãos que sejam da igreja católica, que vêm com um background, com um histórico do catolicismo, porque a igreja católica diz que um santo talvez é aquele que é canonizado porque teve algum milagre comprovado. Isso é uma pessoa santa, alguém que conseguiu através de Deus realizar algum milagre, logo aquele milagre é comprovado e aí então ele se torna um santo. Se eu não estou errado, seria mais ou menos isso a ideia de uma pessoa santa dentro do catolicismo. Para outras pessoas, talvez um pouco mais leigas, ser santo é ser uma pessoa totalmente sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, ser perfeito em tudo que faz, em tudo que diz, em tudo que pensa. E de certa forma é para isso que Deus nos chama, para uma vida de santidade. E nós sabemos que Deus ele realmente quer dizer o que Ele diz, ou seja, Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis em tudo. Porém, como o irmão estava muito bem dizendo aqui no início, na prática,
pelo menos por enquanto, até nós recebemos o nosso corpo glorificado, nós ainda não conseguimos ser santo 100%. Nós ainda estamos apegados, estamos inseridos dentro dessa carne, dentro desse corpo que é escravo do pecado, infelizmente. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Mas nós ainda estamos vivendo sobre esse contexto do pecado original, onde as coisas que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz, acaba fazendo o que não quer fazer. Ou seja, Deus nos chama para ser santo 100%, mas ainda não dá. Não tem como ser 100% perfeito como Deus é, apesar de Ele nos chamar e esperar que a gente faça isso. Agora, o que Deus quer então quando Ele nos chama para uma santidade, se Ele sabe que nós não conseguimos ser 100%? O que Deus espera de nós é que nós nos coloquemos à disposição dEle para um aperfeiçoamento, para um processo de santificação, para um processo de transformação gradual, aos poucos, mas que acontece, aos poucos, mas que vai crescendo, aos poucos, mas que é real. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos aperfeiçoados ou santificados. Essa é a ideia de santificação. Para ficar um pouco mais simples, eu quero usar um exemplo aqui bem comum. Quando eu era garoto, eu lembro que algumas vezes eu via minha mãe, minhas tias e minha avó escolhendo feijão. E quem sabe o que é escolher feijão, entende que a ideia é separar os grãos bons do feijão dos grãos ruins. E não apenas grãos bons e grãos ruins, mas entre os grãos como um todo também aparecem pedras ali no meio, não é mesmo? Tem aquela sujeira, aquela pedrinha. Faz tempo que eu não vejo ninguém escolhendo feijão, não sei o que aconteceu com os feijões de hoje em dia, mas as pessoas não escolhem mais feijão. No entanto, eu lembro da minha avó, da minha tia, da minha mãe, às vezes escolhendo feijão, e a ideia era separar o que era bom para o uso daquilo que não prestava. Então a ideia de santidade, ela também passa por isso. Quando Deus nos chama, Ele quer separação daqueles que foram chamados para o serviço, para a obra, em relação às coisas que não agradam a Deus. É isso que Deus espera de nós em termos de santificação, de uma forma bem simples, bem objetiva. Santificação, na sua forma mais básica, nada mais é do que separação. Nós temos pessoas separadas aqui? Você é separado? Amém? Quero ouvir os jovens aí, vocês estão separados? Separação significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. Esses instrumentos aqui em cima, eles foram consagrados para o uso exclusivo de Deus, não é mesmo? Eu lembro de um período onde eu era muito amigo de um rapaz que tocava no grupo de louvor de uma igreja que eu congreguei lá nos Estados Unidos. E eu lembro que aquele rapaz era muito feliz, muito empolgado com o que ele fazia, ele gostava muito de tocar. E no aniversário dele ele ganhou uma linda guitarra de alguns $1000, não sei dizer quanto que era, mas ele ganhou uma linda guitarra de vários $1000, era uma guitarra muito cara, muito linda. E eles levaram na igreja e consagraram aquela guitarra. E de repente, um dia quando ele estava em casa, treinando, praticando, com uma música mundana, com uma música do mundo, eu lembro que no dia seguinte, quando ele acordou, quando ele chegou do serviço, se não me foge a memória, a guitarra dele estava quebrada no meio. Dentro da proteção, dentro do case, estava literalmente partida no meio o cabo, e a gente ficou se perguntando quem é que foi que quebrou essa guitarra, quem que entrou aqui. Nós morávamos em 4 rapazes, e ninguém tinha entrado lá, ninguém quebrou a guitarra dele. Eu tenho para mim, sinceramente, que foi Deus ou um anjo que quebrou aquela guitarra, porque ela foi consagrada no altar, eu vi aquela guitarra sendo consagrada, mas em casa ele estava usando uma música, para não dizer apenas do mundo, uma música daquelas escrotas, aquelas nojentas, para ensaiar aquilo que ele acreditava que era necessário para melhorar as habilidades dele. Ou seja, quando nós consagramos alguma coisa para Deus, é consagrado para Deus. Não dá para usar para o mundo e também usar para Deus. As nossas vidas, elas são consagradas. Não tem como separar para Jesus e usar de vez em quando para o mundo. Não tem como doar para Cristo a tua alma, o teu espírito e o teu corpo, e às vezes usar esses 3 um pouquinho para o mundo. Se é consagrado, é consagrado. Amém? Agora, nós precisamos ser inteligentes e sinceros e entender que o padrão de santidade, ele tem baixado um pouco, sim ou não? O padrão de santidade que a gente vê hoje, talvez não é o mesmo que a gente via, quem é um pouco mais velho de fé, quem já tem um pouco mais de caminhada com Cristo, a gente percebe que já não é mais o mesmo. As coisas mudaram um pouco. É triste, mas é uma verdade. A gente tem que ser sincero a respeito disso, né? A palavra de Deus nos ensina, ela nos mostra que a caminhada do cristão, ela é literalmente alicerçada sobre santidade, separação, como eu falei agora.
E nós, ou a santidade de Deus que é colocada em nós, o chamado de Deus através de nós, ele é pautado sobre dois princípios. Sobre o princípio moral e sobre o princípio prático. Prático e moral. Moralmente, nós somos chamados para ser santos. Interiormente, a nossa moral, o nosso raciocínio, quem você é lá na tua alma, contigo mesmo, no teu travesseiro, você é chamado para ser santo, puro, em tudo que você pensa, em todos os teus desejos, os teus anseios. Agora, na prática, nós somos chamados para o serviço. Nós somos chamados para trabalhar para Cristo, para tocar aqui em cima, para dirigir um departamento. Nós somos chamados para fazer alguma coisa que leve o reino de Deus adiante, sim ou não? Amém? Glória a Deus. E o que tem acontecido, infelizmente, é as pessoas invertendo a ordem das coisas. Ou seja, primeiramente nós somos chamados moralmente para ser santos. E só a partir de uma vida separada é que nós podemos ser utilizados dentro do reino de Deus. Agora, se eu inverter a ordem e começar a querer fazer coisas para Deus, sem primeiro ter um caráter transformado, aperfeiçoado, em processo de santificação, não vai funcionar. E é por isso que nós temos visto, em grande escala, o padrão de santidade baixando tanto. Nunca tivemos tanto conhecimento. Os pastores hoje não são apenas pastores, homens humildes, que têm famílias íntegras e que buscam a Deus em seus lares. Não, hoje os caras são coach, os caras são bem instruídos. Eles não ficam só no seu bairro, eles viajam o mundo. Eles vão em conferências, grandes conferências para pastores. Eles são mestres, são doutores, são pessoas muito bem instruídas, mais do que a gente possa imaginar, talvez. Mas esses mesmos homens que são tão instruídos, talvez já não sejam tão moralmente santos como eram os homens do passado, que eram um pouco mais humildes. Mais humilde. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não deve ser culto, conhecer, estudar, viajar o mundo e buscar o aperfeiçoamento, porque a Bíblia também nos ensina isso. Cresçam na graça e no conhecimento. O que eu estou dizendo é que infelizmente a ordem tem sido invertida. Nós temos visto homens com igrejas fantásticas, com decorações maravilhosas, com luzes, com páginas no Instagram ou qualquer outra rede social, com milhares de visualizações e curtidas e seguidores, mas com um padrão e uma moral de santidade completamente baixa. Moralmente nós somos chamados para ser santos, e só então depois exercer dinamicamente alguma tarefa dentro da casa de Deus. Primeira coisa, nós não podemos aceitar, pastor, que o padrão de santidade dos nossos homens e mulheres de Deus, dos líderes e todos aqueles que desenvolvem a obra de Deus seja baixo. Você não pode se conformar com isso, você tem que querer e você tem que desejar ser santo em tudo que você faz. Primeiramente contigo mesmo, com teu travesseiro, e depois conseguir colocar isso em prática e ser exemplo para os outros. Amém? Não inverta as ordens. Em nome de Jesus. Vamos continuando aqui. E talvez uma coisa que as pessoas não entendem muito, né? É por que a gente deve não só entender sobre santidade, mas desejar essa santidade de uma forma um pouco mais racional, assim, eu sei que eu tenho que ser santo para poder, conseguir agradar a Deus, viver uma vida íntegra e ser usado por Deus, beleza, eu entendo tudo isso. Agora, se a gente fosse tentar esmiuçar um pouco mais, por que nós deveríamos querer entender sobre santidade, saber tudo sobre santidade e ser santo? Por que nós deveríamos querer isso? A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, exatamente o que eu lhes vou dizer agora. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, absolutamente ninguém verá ao Senhor. E é por isso que todo homem, toda mulher, ele deve querer e desejar e buscar a santidade. Porque se nosso objetivo se nosso objetivo maior, se nosso principal objetivo é um dia olhar para Jesus e abraçá-lo, sem a santidade nós jamais chegaremos lá. Pode esquecer, pode dar a Deus, pode abandonar os teus sonhos de um dia entrar na Jerusalém celestial. E cá entre nós, abrindo um rápido parênteses aqui, nós amamos o céu,
Nós amamos a Jerusalém celestial, nós queremos andar assim nas ruas de ouro, ver os muros de cristais, nós queremos beber da água da vida, nós queremos tudo isso. Mas o nosso principal objetivo não é nem ir para a cidade celestial, nosso principal objetivo é nos encontrarmos com Jesus. Aonde quer que Ele esteja, seja aqui, seja lá, seja em qualquer outra realidade possível que as nossas mentes desconheçam, o nosso principal objetivo é um dia chegar a olhar nos olhos de Jesus e dizer: valeu a pena, Senhor. Tudo aquilo que eu passei para poder ser santo e chegar até aqui, Jesus. Nós sabemos e nós temos a plena convicção de que será assim na Jerusalém celestial. Mas se o nosso objetivo principal é ver Jesus, entenda que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não verei ao Senhor se eu não for santo. Vocês não verão ao Senhor se vocês não forem santos. E ninguém nesse mundo jamais verá a Deus sem que haja um caráter santo. E ponto final. E ponto final. A Bíblia diz que Jesus voltará para uma igreja santa. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala sobre uma igreja sem manchas, sem mácula. Jesus voltará para uma noiva que é pura, que é santa. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Guarda isso no teu coração. Falar sobre santidade hoje talvez seja um desafio tanto para quem fala quanto para quem ouve. Vou repetir, falar sobre santidade hoje pode ser um desafio tanto para quem fala quanto para quem ouve. Por quê? Porque a ideia de santidade ou da graça de Deus, a gente fala muito sobre graça e às vezes a gente entende a graça apenas como um favor imerecido. E de fato a graça é um favor imerecido. Jesus nos amou primeiro, morreu por nós, sem que nós fôssemos merecedores, sim ou não? Amém? Só porque a graça de Deus, ela não é apenas um favor imerecido. A graça de Deus também é uma capacitação sobrenatural para que nós possamos vencer as tentações. Vou repetir, a graça de Deus também é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que nós possamos vencer os desafios do dia a dia, de não pecar contra Deus, de vencer o pecado, de vencer as tentações. É isso que é a graça, é um poder que Deus te dá, sobrenatural, que não vem de ti, para que tu consiga vencer as tentações, os desafios de todos os dias. Amém? É isso que a graça é. Mas a graça não funciona de maneira mágica. Esse poder que vem de Deus não funciona. Ele não acontece de uma maneira plim, agora eu estou empoderado e nada mais me afeta. Não. O desafio que o crente encontra, ele também vai de encontro a aquilo que ele oferece, a maneira como ele responde a essa graça. Ou seja, Deus não faz nada sem que a gente colabore, corrobore, trabalhe junto. Vocês estão comigo aí? Ou seja, quando Deus nos chama para uma vida de santidade, nos oferece essa graça, esse poder, Ele espera que a gente também faça alguma coisa. Ele espera que tu tenha algum tipo de esforço para fazer isso acontecer. Ele espera que tu colabore com a graça. Ele espera que tu abandone intencionalmente as práticas pecaminosas. Se você era viciado em pornografia, agora você não assiste mais pornografia, porque tu decidiu literalmente não apertar mais em sites que levam aos teus olhos fazer coisas que Deus não quer que tu faça. Se tu era um mentiroso, agora Deus quer que tu pense contigo mesmo de forma racional e diga: eu amo a Jesus, eu quero ser santo e eu vou parar de mentir. Você precisa colaborar com a graça. E a ideia de que fica difícil para alguns pastores, para alguns ministros falar sobre santidade, é porque justamente confronta as pessoas que estão ouvindo, confronta as pessoas que são membros da igreja. Porque quando você fala de se esforçar, de colocar as mangas, sabe, para cima, arregaçar as mangas e colaborar e cooperar com a graça de Deus, isso deixa algumas pessoas, sabe, um pouco infelizes. Porque eu vim aqui para ouvir uma mensagem de conforto, eu vim aqui para ouvir uma mensagem de ânimo, não é mesmo? Afinal de contas, eu não quero vir aqui e ser confrontado sobre mentira, sobre adultério, sobre parar de fazer coisas que eu não devo mais fazer, sobre perdão, sobre perdoar as pessoas. Como assim eu tenho que perdoar? Como assim eu tenho que ser como Jesus foi? Olhar para aquela galera que estava literalmente matando ele e olhar e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu não fui chamado para perdoar, para dar outra face, para caminhar uma milha mais. Não. Eu fui chamado para ser abençoado, para prosperar, para triunfar sobre toda e qualquer situação. Sofrer, abandonar pecado, não é isso que eu vim fazer aqui na igreja. É por isso que alguns pastores têm dificuldade de pregar contra o pecado, porque sabe que isso afugenta as pessoas. E afugenta mesmo.
Tem gente que não gosta de ser confrontado. E isso gera desconforto no coração daqueles que estão ministrando. E é uma pena, porque é uma realidade. Eu gostaria de não estar falando a verdade aqui, não que eu quisesse estar mentindo, mas eu gostaria que isso não fosse uma realidade, que as pessoas aceitassem o confronto bíblico com amor, com prazer. Só que isso não é verdade, isso não acontece. Por outro lado, também existe o desconforto de algumas pessoas que ouvem, não porque estão sendo confrontadas. Tem pessoas que até gostam de ser confrontadas, que aceitam com prazer e com carinho. Agora, eu talvez possa até usar um exemplo mais prático meu mesmo, algo que eu posso falar com propriedade, porque eu vi o que eu lhes vou dizer agora, na prática, na íntegra, aconteceu comigo. Algumas pessoas, quando ouvem falar sobre santidade, elas confundem santidade com legalismo. O que é legalismo? Escute só. Legalismo é quando tu pega algo que é legal, e legal aqui eu não estou dizendo massa, maneiro, eu estou dizendo legal no sentido de é algo que é permitido por lei, entenderam? Então, quando você pega algo que é legal, que é bom, que é sadio, e você acrescenta em cima daquela coisa, com o intuito de receber o benefício que aquilo que já era legal pode te promover, pode te dar. Para ficar mais simples, escute só. Deus nos manda nos vestirmos de maneira decente, sim ou não? Sim. O cristão, ele precisa ser inteligente e entender que ele não pode usar qualquer roupa. Ele precisa se vestir de maneira decente. Homens e mulheres, meninos, meninas, crianças, adultos, independentemente, nós precisamos ser pessoas que têm um mínimo de bom senso, pudor, nos vestirmos de forma adequada. Agora, isso de maneira nenhuma significa que eu não posso usar uma bermuda, por exemplo. Que eu não posso usar uma calça se eu for menina, mulher. Isso de maneira nenhuma significa que eu não posso jogar futebol. Que eu não posso talvez assistir um filme, alguma coisa assim. Isso de maneira nenhuma significa que eu não posso botar um brinco, uma maquiagem, alguma coisa e ficar mais atraente se eu for uma mulher, um homem, botar uma roupinha mais decente. Ou seja, o fato de Deus requerer de nós prudência nos vestir, não significa que eu não posso, usar uma bermuda. Agora, pessoas no passado foram muito machucadas sobre o pretexto de Deus te chamou para ser santo, então tu não pode botar uma bermuda, porque se tu estiver colocando uma bermuda, tu está em pecado, tu não vai para o céu. As portas se fecharam para ti. Eles usaram algo que era bom, santidade ao Senhor, na tua maneira de se vestir, e exageraram, acrescentaram alguma coisa a mais com um intuito de que se tu for santo ao extremo, exageradamente, algo desnecessário, só assim tu vai poder usufruir das bênçãos de Deus e da comunhão com Deus. Entenderam o que é legalismo? É quando tu acrescenta algo a mais do que aquilo que já havia sido posto e que é bom e é correto, com o intuito de dizer que só então tu vai poder usufruir, gozar, desfrutar das coisas que aquela coisa boa iriam te promover, te dar. Algumas pessoas que ouvem falar sobre santidade, logo associam santidade com uma vida travada, com uma vida miserável, com uma vida totalmente fora daquilo que Deus desejou para a gente, uma vida escravizada sobre o legalismo. E eu vi muita gente sofrer por causa disso. E é por isso que alguns ainda hoje, quando ouvem falar de santidade, cria-se uma espécie de aversão. Santidade quer dizer que eu não vou poder mais andar com os meus amigos e dar algumas boas gargalhadas, ser feliz. Santidade quer dizer que eu não vou poder mais jogar uma bolinha com os meus amigos. Santidade quer dizer que eu não vou poder mais usar uma calça, não vou poder mais usar uma maquiagem. Santidade quer dizer agora que eu tenho que usar um cabelo lá embaixo e a saia lá embaixo também, porque senão eu não serei santo. E as pessoas, quando ouvem isso, elas se sentem, de certa forma, confrontadas de maneira errada. E elas acabam se afastando de Deus, porque ensinaram para elas no passado que santidade era isso. Que santidade se tratava do tamanho da tua roupa, da tua saia, do tamanho do teu cabelo. E a gente sabe que apesar de Deus exigir santidade nas nossas vestes e em tudo que a gente faz, não é sobre isso que santidade se trata. Não é sobre isso. Eu não vou entrar no mérito aqui, isso é assunto para uma outra pauta, mas legalismo tem sido confundido com santidade. Isso também tem machucado as pessoas e afastado as pessoas de um chamado para sim, uma vida santa. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. E eu disse que eu podia falar sobre isso com mais propriedade, porque eu lembro de um dia em que eu estava voltando do meu serviço, e eu tinha uma amiga comigo, uma colega de trabalho, que eu dava carona para ela para vir embora, nós trabalhávamos juntos. E um dia eu estava evangelizando, falando sobre o amor de Jesus, convidando eles, ela e o esposo dela para
para virem a um culto, e ela disse que ela não queria porque isso implicaria na mudança de alguns hábitos dela. E ela tratou justamente da roupa. Eu disse, não tem nada a ver com a tua roupa. Se Deus precisar mudar alguma coisa na tua roupa, Ele muda depois. Mas primeiramente Jesus quer que tu o conheça, que tu tenha intimidade com Ele, que tu se aproxime dEle, que tu sente à mesa com Ele. E aí então o processo de santificação ele vai sendo elaborado, construído. Mas não é sobre isso. Santificação não tem nada a ver com a mudança especificamente da tua calça, do teu brinco, algo desse sentido. Vocês estão comigo aí? Mas resumindo, algumas pessoas entendem que santidade tem a ver apenas com a aparência. E sim tem, mas não é só aparência. É muito mais do que isso. E é difícil às vezes falar sobre santidade, porque pessoas na plateia, pessoas no auditório, pessoas que estão na nave da igreja, foram tão machucadas, que agora quando são chamadas para uma vida com Deus de santidade, elas interpretam de forma errada, e acabam não aceitando esse desafio de andar em santidade. Sim ou não? É uma pena que isso tenha acontecido. É uma pena que isso tenha acontecido. Nós precisamos entender que a santidade com Deus, ela é um processo graduativo. Ela tem 3 estágios. Ela não acontece, como eu disse agora há pouco, em um passe de mágica. A nossa vida com Deus, ou o processo de santificação, é como se fosse uma corrida. Quem já assistiu corrida aqui na televisão? Na televisão já? Quem já praticou algum tipo de corrida aqui? Atletismo? Ó, o irmão ali já, a irmã lá também. Amém? Ou seja, em toda corrida existem 3 etapas: a largada, a jornada e a chegada. Você larga, depois você mantém o ritmo durante todo o trajeto, para que lá na frente você encontre uma faixa dizendo chegada. Não é mesmo? Assim é a vida de todo cristão, todo aquele que é chamado para ser santo. A largada é equivalente ao momento da tua conversão, quando tu entrega a tua vida para Cristo. Quando tu diz, Jesus, eu estou aqui, eu entendi a mensagem do Evangelho, eu quero te servir. Você é discipulado, passa pelo batismo. Isso é a largada. Isso é chamado de santificação inicial. A jornada ou o trajeto é chamada de santificação progressiva. Talvez seja na santificação progressiva em que alguns de nós se encontram aqui nessa noite. Não sei se vocês vieram até Cristo, foram salvos recentemente, ou se já tem algum tempo mais de fé. Mas a santificação progressiva ela é equivalente àquela jornada, aquele trajeto que um corredor faz depois de largar muito bem. E para chegarmos no final, lá na faixa de chegada, nós temos que manter bem o ritmo. E a chegada é equivalente à santificação final. É na santificação final que os nossos corpos mortais, corruptíveis, serão transformados em corpos imortais, à semelhança do corpo de Jesus, em uma natureza incorruptível. E aí sim, nós seremos perfeitamente santos, como Ele é. Mas o que eu quero dizer é que entre a largada e a chegada, existe um trajeto a ser percorrido. É esse trajeto que nós precisamos entender bem, para não decairmos, para não voltarmos atrás. Jesus nos chama para uma vida diária de santidade. É um percurso. Se o corredor deseja chegar em primeiro lugar, ele precisa não apenas largar bem, mas ele precisa manter o ritmo. Quem deseja o pódio, quem deseja chegar lá de verdade, precisa manter o ritmo. Porque a verdade é que as entrevistas e os troféus e as medalhas só são entregues para aqueles que chegam no pódio. É legal, é maneiro ver as pessoas correndo lá, quase morrendo, chegando no final. Ah, é bonitinho, é interessante, mas só é galardoado, só é premiado aqueles que chegam lá no final. Você não vai ver reportagem de gente que chegou por último. Você vai ver reportagem de pessoas que chegaram em primeiro. O que Deus nos chama é para manter essa trajetória de uma vida santa. Em tudo que nós temos, em tudo que nós somos. Santidade inicial. Santidade progressiva, para só então alcançarmos a santidade final. Na santidade inicial, nós somos libertos da condenação do pecado. Se aceitou Jesus de verdade, o pecado agora não pode mais te condenar. Jesus pagou pelo teu pecado, você vai para o céu se Jesus voltar agora. Santificação inicial, você é liberto da condenação do pecado. Santificação progressiva, você é liberto da atuação do pecado, do poder do pecado.
pecado não consegue mais te influenciar. Você vai melhorando aos poucos na santificação progressiva. Quanto mais você se aperfeiçoa e chega próximo de Jesus, mais você vai se aproximando de Deus. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Agora, é só na santificação final que nós somos livres totalmente do pecado. É na santificação final que o pecado ele é extinto de vez. O que eu quero dizer com isso? É que o pecado ele está à nossa volta. É que ele existe. Ele é real, não é uma brincadeira. Não é um conto de fadas. Jesus nos libertou do poder do pecado? Sim, isso acontece todos os dias. A condenação do pecado? Sim, isso aconteceu quando nós nos batizamos, entregamos a vida para Jesus. Mas nós só vamos ser livres do pecado como um todo, dos desafios de pecar, na nossa transformação, no arrebatamento da igreja. Até lá, existe um trajeto. E se a gente não entender isso e não tratar isso de forma séria, nós não apenas sucumbiremos, como também jamais chegaremos à etapa final. O Senhor quer que você mantenha o ritmo, que a sua igreja mantenha o ritmo. O Senhor quer que você seja inteligente e trate as coisas com a seriedade que elas merecem ser tratadas, porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos caminhando já para o final. Algo que é interessante perceber e manter em mente é que nesse processo de santificação, nessa corrida em direção ao alvo, você e eu não estamos sozinhos, sim ou não? Você não está sozinho, meu irmão. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus te disponibiliza 3 ferramentas. Ferramentas que nós chamamos de ferramentas da santificação. Deus te dá 3 ferramentas para que você consiga chegar lá. Eu quero falar sobre elas bem rapidamente. A primeira delas é a palavra. A segunda é o Espírito. E a terceira é o sangue de Jesus. Romanos 10:17 vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Jesus Cristo. Sim ou não? A fé em Cristo Jesus, ela vem pelo ouvir da palavra. Ela vem pelo meditar na palavra. É somente através da palavra de Deus, do quanto você se alimenta dela, seja por mensagens, mas principalmente pela meditação da leitura dela, que você desenvolve essa fé que te dá força, que te dá garra, que te dá ânimo para conseguir caminhar todos os dias. No processo de santificação, de crescimento espiritual, de aproximação de Deus, é a palavra de Deus que gera em você convicção e fé. Hebreus 11 vai dizer que pela palavra, um pouco antes, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, e que é pela palavra que os mundos foram criados, de forma que o visível não foi feito daquilo que se vê. Vocês entenderam? Ou seja, é o firme fundamento de coisas que nós esperamos. O que nós estamos esperando? O céu, a manifestação de Jesus Cristo em glória com poder, o arrebatamento da igreja. Nós estamos sim esperando isso. Essa é a nossa viva esperança. É através da palavra que essa convicção vai ser gerada. A certeza das coisas que nós não vimos. Nós não estamos vendo Deus fisicamente, mas através da palavra de Deus, nós somos motivados, inspirados, e há convicção dentro de nós, de que Deus é real, de que Jesus Cristo não é apenas uma religião, de que Ele não é apenas uma figura religiosa, onde há dúvida se Ele existiu ou não, se Ele é real ou não. Não. Através da palavra de Deus, nós temos a plena convicção de que Jesus está vivo, de que a nossa fé é real. No processo de santificação, use a palavra de Deus a teu favor. Entenda e saiba disso. Deus disponibilizou a sua palavra para que você cresça em santidade. O Espírito Santo de Deus é o segundo agente de santificação. Tito 3:5 diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo me renova a cada manhã. É exatamente isso que acontece na sua e na minha vida. Entenda algo, meu irmão, minha irmã, queridos, nós não estamos sozinhos. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, mas entendam, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei alguém igual a mim. Eu enviarei alguém exatamente semelhante a mim.
E Ele estará com vocês todos os dias das vossas vidas. Vocês não estão sozinhos, vocês não serão desamparados. E adivinha só, quando Ele vier, Ele vos fará lembrar de tudo que eu disse para vocês. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu disse para vocês. E esse é o papel do nosso Consolador, do nosso amigo, do Deus Espírito Santo. Aleluia! Entenda que você pode fazer uso dessa ferramenta de santificação, a presença do Espírito Santo viva e real nas nossas vidas. É real. Eu lembro de um dia, pastor, em que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, tinha 21 anos de idade, estava indo de um lugar para o outro, lá em Boston. Eu morei nos Estados Unidos durante algum tempo, pela bondade de Deus. Eu lembro que naquele dia eu tinha acabado de chegar, fazia alguns poucos meses que eu estava lá, e ainda não tinha desenvolvido amizade com as pessoas, não conhecia muita gente, só o pessoal do trabalho mesmo, família, só tinha o meu pai, amigos mesmo, zero. Eu estava me sentindo muito sozinho, vindo do serviço, era por volta de umas 8 horas da noite, muito sozinho, muito triste, lá no último banco do escurinho, não tinha ninguém naquele ônibus, parecia que só estava eu mesmo, o motorista, Jesus e a escuridão. E eu lembro que naquela noite eu disse, Jesus, estou me sentindo tão sozinho, tão, abandonado, estou aqui, aleluia, estou feliz, mas estou sozinho. E naquela hora me veio uma alegria totalmente inesperada. Parece que o Espírito Santo sentou do meu lado e disse, filhão, tu não está sozinho. Parece que ele sentou ali e botou o braço ao redor de mim e disse, cara, eu te amo, tu é meu filho e tu não estás sozinho. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Lembre-se, o Jesus te ama e a presença do Espírito Santo, ela é real nas nossas vidas. Se você se sentir abandonado, incapaz de vencer os desafios, incapaz de se aproximar de Deus, clame pelo Espírito Santo. Clame por Ele, porque Ele está vivo, Ele é real, Ele existe. O Espírito Santo não é, como dizem os testemunhos de Jeová, apenas uma força ativa, não. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa de verdade, Ele existe. E Ele está aqui nessa noite. Glórias a Jesus, o agente de santificação, o nosso querido Espírito Santo. E por último, o terceiro é o sangue de Jesus. Diga comigo, sangue de Jesus. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 1:7. 1 João 1:7. Nós precisamos lembrar que no processo de santificação, é normal que a gente cometa erros, porque nós somos ainda assim seres humanos, a gente ainda está, como eu falei anteriormente, como o irmão falou, nós ainda temos uma carne que milita contra as coisas espirituais. A palavra de Deus vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente entende muitas vezes que a carne é forte, realmente a carne é forte para as coisas da carne, mas para as coisas espirituais a carne não quer, ela é fraca, ela não tem vontade. Mas o nosso espírito, uma vez que reconectados com Deus, nascidos de novo, ele está pronto para amar, para se envolver com Jesus, para ir mais fundo, para ser santo. Agora, a gente acaba errando aqui e ali, a gente acaba tropeçando aqui e ali, e é nesses momentos de tropeço que a gente precisa lembrar que o sangue de Jesus, ele continua valendo. Não é só para quando eu aceitei Jesus, vim aqui na frente, confessei na frente de todo mundo e momentos depois fui batizado. Não é só para isso. Ele continua valendo enquanto nós estivermos caminhando nesse mundo. Sim ou não? Lembrem. Eu quero me lembrar. Cada vez que eu pecar, agente santificador, o Espírito Santo, agente santificador, a palavra de Deus, agente santificador, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue da nova aliança. É o sangue de Jesus. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Eu lembro de uma mensagem que eu vi há muito tempo atrás, Dr. Josué Irion. Eu deveria ter no máximo uns 14 anos de idade. Eu estou com basicamente 38 agora, vou fazer 38 mês que vem, em agosto. E eu lembro que naquela ministração, o doutor Irion falando, ele disse que ele tinha uma visão, ele teve uma visão, e ele via como se fosse um vale, um grande canyon, bem grande assim, um canyon, um lugar assim, com barreiras muito altas, e lá embaixo naquele vale tinha uma caverna escura, e dentro daquele vale vinha um rio, e aquele rio era um rio de sangue, e quando aquele rio de sangue batia,
alguém gritava naquela caverna, na entrada daquela caverna, alguém gritava bem alto, o sangue de Jesus. E aqueles demônios que estavam na entrada daquela caverna escura, eles colocavam a mão nos ouvidos e diziam, qualquer coisa, menos o sangue de Jesus. Não clame o sangue de Jesus, não chame pelo sangue de Jesus, não diga o sangue de Jesus. E aquele rio de sangue, ele batia com cada vez mais ímpeto e mais força naquela porta. E aqueles demônios gritavam cada vez mais alto, o sangue de Jesus não. Não, 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 o sangue de Jesus não. Entenda que Jesus disponibilizou o sangue dele. E o sangue de Jesus tem poder contra as hostes espirituais da maldade. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos libertar de pecados que há muito tempo vêm nos escravizando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a alguns instantes. O sangue de Jesus, ele é real. Ele continua em atividade, plena atividade ainda nos dias de hoje e continuará até a vinda de Cristo. Clame pelo sangue de Jesus. Expulse pelo poder do sangue de Jesus. Expulse demônios das suas vidas, expulse potestades do seu ambiente de trabalho. Clame pelo sangue de Jesus, diga em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu repreendo toda e qualquer atuação do diabo em qualquer lugar, em qualquer âmbito, em qualquer circunstância. Se há autoridade e um processo de santificação acontecendo na tua vida de verdade, Deus vai fazer cumprir com a palavra dele. Vai acontecer, se existe isso. Nós precisamos entender, para finalizar, que a proposta de santificação, ela é integral. Diga comigo, integral. Integral significa como um todo. Leite integral é o melhor leite, porque ele vem com todas as gorduras, ele é meio docinho, é mais grosso e é bom. Amém? Tem gente que não pode beber leite integral. Só que integral significa por completo. Por completo. Não dá para dar uma dissolvida no processo de santificação. Quando Deus nos chama para uma santificação completa. Por que eu estou dizendo isso, uma santificação completa? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, mas o ser humano, ele não é apenas um avatar, esse boneco aqui. Não, o ser humano também não é apenas um espírito, pairando, vagando por aí. O ser humano não é apenas uma alma que tem consciência do mundo à sua volta. Não, o ser humano, segundo a teologia, é um homem tripartido. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo, sim ou não? Amém? O espírito é a porção que nos conecta com Deus. A alma é quem tu é no teu interior. E o corpo, obviamente, é essa casca que carrega o espírito e a alma dentro. Amém? Quando Deus nos chama para o processo de santificação, Ele não chama só o espírito, não chama só a alma ou só o corpo. Deus nos chama por inteiro, por completo. E nós precisamos entender que esse processo de santificação, ele não acontece por atacado. Entreguei um, estou entregando tudo. Não, ele precisa acontecer no varejo. Independentemente, o meu espírito precisa ser santificado, a minha alma precisa ser santificada, o meu corpo precisa de uma santificação específica para o corpo. Minha alma precisa de uma santificação específica para a alma. Meu espírito precisa de uma santificação específica para o corpo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, diga comigo, em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam aqui que ele vai citar os três. Se não fosse para enfatizar e destacar cada uma das partes, ele não teria dito cada uma delas separadamente. Não é só a roupa de fora, não é só o corpo, não é só o teu intelecto, não é só o teu espírito, é os três individualmente que Deus quer abordar. Amém? Deus quer que todo o nosso ser seja santificado. Deixa eu virar aqui. Vocês estão comigo aí? Já estou acabando. A primeira parte que é regenerada, quando alguém entrega a vida para Jesus, é o nosso espírito. Lá no Jardim do Éden, não sei se vocês já perceberam quão interessante é esse relato do início, quando o homem peca contra Deus. Lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, ou antes de o homem pecar, Deus vai dizer assim, ó, coma de todas as árvores.
Só não coma dessa daqui. No momento ou no dia em que você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. E Adão e Eva, eles comem, eles desobedecem a Deus. E eles morrem, sim ou não? A pergunta é interessante, porque fisicamente eles não morrem. Eles não caem duros para trás ali e deu. Acabou-se a história de Adão e Eva. Aqui jazia Adão e aqui jazia... Não. Eles continuam vivendo. E eles vivem muito. Vivem mais de 800 anos, se eu não estou enganado. Mas alguém morre ali, e quem é que morre? Porque Deus não estava mentindo, Ele disse, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Quem é que estava morrendo naquele momento? Era o homem perfeito que Deus havia criado. Aquele homem espiritual, não apenas o carnal, mas o homem espiritual, que havia sido feito em perfeição, em plena comunhão com Deus, havia morrido naquele momento. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos Cristo como nosso Salvador, a primeira coisa que é transformada, regenerada, santificada, reconectada de volta com Deus é o nosso espírito. E é por isso que a partir do novo nascimento, quando o teu espírito é reconectado de volta com Deus, que tu começa a entender o mundo à tua volta e consequentemente a tua alma é afetada e depois o teu corpo é afetado. É a partir da regeneração do teu espírito, o processo de santificação do teu espírito, primeiramente, é o que te possibilita as demais santificações. A primeira coisa que precisa ser santificada, reconectada com Deus, é o teu espírito. A essência da santificação integral, ela acontece no momento em que aquele homem que havia morrido lá no jardim do Éden, é regenerado. E agora ele tem mais uma vez a sua conexão com Deus reestabelecida em perfeição. Antes nós éramos gerados a partir de Adão, de uma natureza caída e pecaminosa, mas agora nós somos regenerados, e regenerar significa gerar novamente, a partir não mais de uma natureza caída e imperfeita de Adão, mas a partir de Jesus Cristo, uma natureza perfeita e incorruptível. É a partir do sacrifício de Jesus que nosso espírito agora é ligado mais uma vez com Jesus, com Deus Pai. É quando o nosso espírito é transformado novamente. É no momento da santificação do Espírito que tudo começa a criar vida. Sem a santificação do Espírito, sem essa reconexão com Deus, nós somos apenas religiosos. A santificação do Espírito é o primeiro passo. A santificação da alma é o que vem logo em seguinte. A alma também é diretamente afetada no momento da conversão. Quando nós entendemos o mundo à nossa volta, quando nós somos reconectados com Deus, você percebe que a tua alma é a porção de ti que entende que tu é um ser humano, que você vive em um planeta redondo, por sinal, que gira ao redor de um sol, não é mesmo? Que você tem responsabilidades, que você é incumbido de responsabilidades e precisa responder a elas. É a partir do momento em que o Espírito é reconectado que a tua alma, ela também começa a ser santificada. Agora, tu não consegue mais viver uma vida dissoluta como tu vivia antes. Agora a tua alma despertou para a realidade. Ela começou a sofrer esse processo de santificação. Antes tu acordava de manhã e xingava sem nenhuma culpa. Hoje tu já acorda de manhã e se tu xingar, tu já vai pensar, puxa, pequei contra Deus. Antes tu pensava em qualquer nojeira sem nenhuma culpa. Hoje tu sabe que os teus pensamentos eles precisam ser santos. A tua alma também começa a ser santificada no momento da conversão. Eu poderia entrar mais fundo agora, mas pelo propósito do tempo vou ser um pouco mais breve. A alma precisa responder a esse choque de realidade. É a partir de então que começa aquilo que chamamos de santificação progressiva. É a partir do choque de realidade da tua alma que começa a ideia de santificação progressiva. E sem muita demora, pastor, nós precisamos entender que talvez a alma seja o lugar do nosso ser, a parte do nosso ser que mais precisa de santificação. Porque é na alma que tu carrega o acúmulo de pecado do passado. Quando você vem para Jesus, a condenação do pecado não tem mais poder sobre você. Mas existem cicatrizes do pecado que ficaram ali. Existem manchas do pecado que ainda estão ali e que serão lavadas, que serão tiradas a partir da tua comunhão com Deus, mediante a meditação na palavra, durante um processo de santificação. É só assim que vai acontecer. Mas até que isso aconteça, existem sim muito acúmulo de pecado nas nossas almas. Olha o que diz. Gálatas 5:2. Não, desculpa. Tiago 1:21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Deixando toda impureza e todo acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Existem coisas que só deixarão de existir em nós, mesmo a gente caminhando com Cristo todo dia, com um processo de santificação, porque a alma, infelizmente, ela tem sim um acúmulo de pecado. E se a gente não entender isso e achar que está tudo ganho, não, agora está tudo ganho, já sou crente mesmo, já me batizei e agora, glória a Deus e aleluia, não. Se nós não entendemos que é mediante a um lavar pela palavra de Deus que as nossas almas serão purificadas, nós jamais conseguiremos perdoar. Nós jamais conseguiremos deixar de lado picuinhas do passado, ressentimentos do passado. Nós jamais conseguiremos olhar para um irmão que talvez nos ofendeu há muito tempo atrás e abraçá-lo genuinamente. Se nós não entendemos que é preciso olhar os pontos das nossas vidas que desagradam a Deus, colocar o dedo e dizer, eu vou resolver isso no nome de Jesus, pela palavra de Deus, pela ação santificadora do sangue do Espírito de Deus. Se nós não entendermos, apontarmos o dedo e resolvermos, nossas almas continuarão manchadas e nós não seremos aperfeiçoados. E para terminar, a última santificação que precisa acontecer é a santificação do corpo. A Bíblia usa duas palavras para descrever a carne. A primeira delas é a palavra soma, S-O-M-E, do grego, e significa literalmente o corpo físico, soma. A segunda palavra que a Bíblia usa no original para descrever carne é a palavra sarx, S-A-R-X. E sarx faz menção à carnalidade, ao desejo de pecar, à vontade de pecar. Quando nós unimos o sarx ao soma, nós temos pecados consumidos. Quando a soma, a nossa carne, dá lugar à nossa vontade de pecar, é aí que o pecado é consumido. Paulo vai dizer, miserável homem que sou eu, quem pois me libertará do corpo dessa morte? Pois se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Como é que eu vou conseguir lutar contra esse desejo carnal que está em mim? Como é que eu vou conseguir dizer não aos meus impulsos carnais? Como é que eu vou conseguir lutar contra a minha sarx, que depois toma conta da minha soma, e eu vou lá e faço o que não deveria fazer? A resposta para isso, ela está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, então o Senhor lhe disse, escute só, por que você anda irritado, Caim? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à tua porta e à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Diga comigo autocontrole. A palavra de Deus nos diz que nunca nos veio tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Às vezes a gente equivocadamente diz que é provação maior, e não é provação. O que está escrito ali é tentação maior. Deus jamais nos deixará ser tentados além do que nós podemos resistir, suportar, controlar. O próprio Deus, quando ele foi falar e tratar com Caim desse caso que esse depois resultaria no assassinato do seu irmão Abel, os dois trazem um sacrifício, Deus aceita o de um, rejeita o de outro, Caim fica com o rosto fechado e Deus diz, o que aconteceu? Depois Deus vai falar com ele, olha só, eu sei que tu está pecando, eu sei que tu está errando, é por isso que não aceitei o teu sacrifício, não é porque não foi um sacrifício bom, não é porque não foi as primícias, eu não aceitei, porque pouco interessa se são as primícias, se tu está andando em pecado. O meu prazer não é só naquilo que tu traz físico, mas no coração que existe por trás do ofertante. Entenderam? É isso que Deus quer de nós. Um coração santo por trás da oferta. Aí ele vai dizer, agora presta atenção, se tu não conseguir me obedecer, eu não consigo te aceitar. Mas olha só, eu não vou deixar vir sobre a tua vida, Caim, um desejo de pecar maior do que tu pode controlar. Eu não vou deixar que o pecado seja maior do que tu possa suportar e administrar. Quer saber de uma coisa, Caim? Para de chorar. Para de ficar brabinho. Porque eu te dei autoridade para resistir ao pecado. Eu te dei poder para ter autocontrole e dizer não para o pecado. O Senhor Jesus, em todo o tempo, como eu disse no início, Ele nos chama para colaborar com a fé. A ideia é que a graça, ela nos empodera para sim resistir às forças do mal. Mas nós precisamos trabalhar juntos.
E a resposta para como purificar o nosso corpo, literalmente os nossos pensamentos, as coisas que a gente faz, às vezes que não conseguimos controlar, entre aspas, é literalmente o autocontrole. Nós precisamos ter autocontrole. Controle a sua natureza pelo poder do nome, do sangue, do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Posso convidar o pessoal para se levantar, pastor? Amém. São 9 horas, eu peço perdão. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz do Senhor aqui nessa noite? Amém. Eu quero que vocês lembrem que uma vida com Cristo não é uma vida apenas de emoção. Uma vida com Cristo é uma vida onde nós acordamos todos os dias para carregar uma cruz. E cá entre nós, carregar uma cruz não é nada agradável. Não é nada fácil. Nós somos sim chamados para uma viva esperança, mas nós precisamos entender que é um desafio ser um cristão. E Deus nos chama para sermos cristãos Nutella. Deus nos chama para sermos cristãos jovens, adultos, casados ou solteiros, idosos. Independentemente da tua idade, Deus nos chama para sermos cristãos que carregam uma cruz. E essa cruz, ela tem como objetivo nos aproximar de Jesus. Se a gente não entender, não aceitar esse desafio e não nos sacrificarmos, não existe eternidade para nós. Não existe encontro com Jesus. Encontraremos-nos com qualquer outro ser, menos com Jesus. O processo de santificação, ele é árduo. Ele exige intencionalidade. Ele exige colaboração nossa. Mas lembra que em momento nenhum nós estaremos sozinhos. Amém? Glória a Deus. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Ele disse, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Posso orar, pastor? Amém? Certeza? Amém. Glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para Jesus, que está com o seu processo de santificação um pouco atrasado, eu quero te convidar para vir à frente nessa noite, com alegria, não com tristeza, não com vergonha, mas com muita alegria. Porque existe tempo para todas as coisas, isso é verdade. Agora, em termos de salvação, de reconciliação com Deus, o tempo apropriado é no momento em que você ouve a palavra. Se hoje ouvides a voz do Senhor vosso Deus, não endureçam os corações. É o que a própria palavra nos diz. Amém? Não temos ninguém para Jesus nessa noite. Nós queremos orar aqui então para que o Senhor venha nos ajudar nesse processo de santificação. No abandono dos pecados, Senhor. Que nós possamos entender que Tu exiges um povo santo, Senhor. Que nós aceitamos as Tuas exigências, Pai. Não como um chefe, Senhor, tirano, mas nós aceitamos a Tua exigência como filhos amados, Deus, que entende que Tu és digno de ser obedecido. Tu és digno de ser obedecido, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua igreja que se encontra aqui nessa cidade, Senhor. Não apenas a Igreja Graciosa Paz, mas todas as outras denominações que Te servem em espírito e em verdade, que têm pregado uma palavra pura, Senhor. Deus, levanta um povo vivo, Jesus. Um povo que Te ama, um povo santo, um povo que luta contra a carnalidade. Um povo que está disposto a carregar a cruz, Senhor. Aqui nessa cidade, Jesus. Destrói as hostes espirituais da maldade, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti aqui na igreja do Treviso seja literalmente extirpado, arrancado pela raiz, Pai. Transforma os lares. Transforma, Senhor Jesus, as escolas, Pai. Transforma os corações, Jesus, os casamentos. Nós declaramos a falência dos bares, Deus, que tem vendido bebidas alcoólicas, destruindo a vida de muitos nesse lugar. Nós declaramos, Senhor Jesus, a falência dos pontos de drogas nessa cidade, escondidos aonde quer que estejam escondidos, Senhor. Deus, nós declaramos toda e qualquer operação do diabo, Senhor, nesse ambiente espiritual de Treviso, aqui em Santa Catarina. Nós repreendemos pelo poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Treviso Te pertence, Jesus. Faz uma obra sobrenatural. Faz uma obra tão grande, Senhor, que as pessoas virão de longe para ver o que está acontecendo aqui. Levanta homens e mulheres incendiados pelo Teu poder. Jovens, meninos, meninas que desejam queimar por Ti, Senhor. Que não sejam satisfeitos apenas com o título de cristão, mas queiram se assentar à mesa contigo e ter intimidade, Te conhecer de fato na íntegra e intimamente, Pai. Essa é a nossa oração aqui nessa noite. Abençoa especificamente esse ministério na pessoa do pastor Paulo, da sua esposa e de todos os líderes aqui. Derrama, Senhor, a Tua graça a cada dia mais. Nós Te louvamos e Te agradecemos. A Ti, Jesus, a honra, a glória e o poder. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
Glória a Deus. Obrigado, irmão Samuel. Palavra abençoada, né, meus irmãos? Palavra abençoada. Que o Senhor possa, assim, essa palavra possa gerar frutos em nossa vida. A gente tem meditado bastante sobre essa questão da gente ter esse